Olá, detetives, tudo bem com vocês? Aí, espero que sim, que vocês estejam com muita saúde, muita paz, né? Dando bastante trabalho para papai e para mamãe. Tô sabendo, hein? E nós vamos estar então trabalhando com a lição 3. Preparem aí então, né, a Bíblia, que para vocês saberem qual é o texto, né, que vai ser usado para essa lição. Vocês têm que fazer a lição, tá? Que está na revista, postar para nós, né? E também a senha, né? Que é a mesma da lição 1 da 2, que é Atos 10, 43. Vocês também têm que mandar a pergunta bônus. A pergunta bônus é o mistério, tá? Então, pega aí, revista, onde está escrito mistério, escrevam aí. É importante, Jesus valorizou e todo cristão deve ter. Na parte onde tem eureka, escrito eureka, é a resposta desse mistério, tá certo? Aí vocês vão mandar para nós, como vocês estão fazendo direitinho. Quando que eu vou mandar? Qualquer hora? Não, no domingo. Hoje, que amanhã já vai para metade da pontuação, tá certo? Então faz um esforcinho, faz bonitinho, tá bom? Faça o melhor para Deus e postem hoje, tá certo? Então vamos para a nossa aula, mas antes disso, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Eu entrego diante do Senhor, meu Deus querido, cada menino e menina que está assistindo nesta hora, suas famílias, guarde e proteja cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixa faltar, Senhor, meu Pai, nada na família deles, na vida deles, Pai. Especialmente a tua presença, Senhor, meu Pai, e o alimento diário, Senhor, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, o maná da tua palavra. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego esta aula diante do Senhor, já agradecendo, Santo Espírito de Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor, cada vez mais na minha vida. Abençoe, meu Deus querido, esta aula que vai de encontro ao coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo também. Amém? Então, a nossa aula hoje, ela se encontra, né, o texto base dela, em Filimão 1. Então eu vou contar para vocês a história, tá certo? Quem era Filimão? Filimão era um homem muito rico, muito próspero, naquela época do Império Romano, onde Paulo estava já pregando, né? Ele se converteu, vocês sabem, lá na estrada de Damasco. Então, de perseguidor, ele se tornou perseguido. E ele falou do evangelho, né? Ele falou do plano da salvação do Senhor Jesus Cristo para Filimão. Filimão então se converteu. Filimão se tornou uma nova criatura. E Filimão, ele era proprietário, né, de uma fazenda grande, né, próspera, e também tinha muitos escravos. Naquela época, os escravos, né, era comum na vida dos fazendeiros, na vida das pessoas nobres, né, ricas, né? E entre eles tinha um escravo chamado Onésimo. O nome Onésimo quer dizer útil. Só que Onésimo, ele não era útil para Filemão, ele era inútil. Tanto era inútil que ele roubou Filemão e fugiu. Então Filemão teve dois prejuízos. Prejuízo porque foi roubado e prejuízo porque ele era dono de Onésimo. Onésimo era propriedade de Filemão e custou caro aquele escravo. Mas aquele escravo rebelde fugiu, né, dali do seu senhor e foi embora. Para onde que Onésimo foi? Ele foi parar em Roma, onde estava Paulo. E Filimão, né, depois que ele se converteu, ele deixou a sua casa, né, como um abrigo para que os outros irmãos, né, se reunissem. Então, foi tipo uma igreja dentro da casa de Filimão. E ali, né,
ele então eles pregavam o evangelho para as outras pessoas que não conheciam. E eles mandavam notícias para Paulo. Paulo gostava muito de Filemão. Toda vez que Paulo recebia notícias, né? E onde que era o lugar, né? Onde Filemão morava? Em Colossos. Tanto é que Colossenses, né? Quando Paulo escreve a carta de Colossenses, né? É para lá, para essa igreja em Colossos. E ali então ele recebia as cartas, né? Ele sabia notícias, né, de Filemão, e Filemão se tornou um amigo muito, muito, muito amado de Paulo. E Paulo se tornou pai espiritual de Filemão. Quando a gente fala do Senhor Jesus Cristo para alguma pessoa, e essa pessoa ela aceita Jesus Cristo através da nossa vida, a gente se torna pai espiritual, mãe espiritual daquela pessoa. E aí então Paulo se tornou pai espiritual de Filemão. Filemão, ele se tornou uma nova criatura. Ele era gentil, ele era bondoso, ele era amoroso, ele se esforçava muito pela igreja de Cristo. E Paulo se agradava muito. Então, quando a primeira pista, né, que a gente vai ter para descobrir o mistério é que o amigo, né, ele ama. Então, quando você tem um amiguinho, né, você tem uma amiguinha e você ama demais ela, você gosta demais dela, a primeira coisa que você deve fazer, se ela não tem o Senhor Jesus Cristo ainda como único e suficiente Salvador, é pregar a palavra para ela. Você vai pregar a palavra, você vai falar de Jesus para ela. Isso é amar seu amigo, certo? Muitas vezes a gente tá com o amiguinho lá e a gente nem fala que a gente é cristão, né? Suas atitudes não são de cristão, suas palavras não são de cristão, né? Você não é diferente, você não é sal e nem luz quando você tá com as suas amizades. Então isso é muito triste, porque você não é uma nova criatura assim. Uma nova criatura, a gente muda a maneira de ser. A gente é transformado, né? A gente já não gosta de ouvir palavrão, de falar palavrão. A gente não gosta de contar mentira. A gente não gosta de bater no colega, da colega, ou falar mal dela, fazer fofoca. A gente não gosta de fazer isso. Se a gente ainda tá fazendo isso, é que a velha criatura tá sendo mais forte que a nova criatura, que é o Senhor Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Pedir perdão para Deus, né? Rever o que está acontecendo na nossa vida e começar tudo de novo. E falar, Senhor, me dá força na minha nova criatura, porque agora eu sou de Jesus, eu não quero mais fazer essas coisas. E os seus amizades têm que ver que você é diferente. É diferente porque você tem Jesus. Então, como que você vai falar de Jesus para uma pessoa, para uma amiguinha, se você não tem, né, atitudes de cristão? Então, reveja isso, tá bom? E já Filemão já tinha isso. Paulo ficou muito feliz. Ele se converteu realmente, como Paulo aconteceu com Paulo lá na estrada de Damasco. Tá certo? Aí, a pista 2. O amigo, ele ajuda. Então, você tem ajudado os seus amigos? Amigo mesmo, amigo de verdade, aquele que tá em todas as horas, né? As horas tristes, as horas com problemas, as horas de alegria, de brincadeira, mas sempre está ali do ladinho. Você tem sido esse amigo? Ou você só tem sido aquele amigo nas horas boas? E seus amigos? Eles estão com você mesmo, naquelas horas, né, difíceis, naquelas horas que você tá chorando, naquelas horas que você tá precisando de um ombro amigo? Ou quando você tá com problema, eles falam assim, já chegam os meus problemas, nem quero saber. Como que é? Então, outra coisa, Paulo, ele quando ele estava lá em Roma e ele escreveu aquelas cartas e até a carta de Filemão, que nós vamos saber por que Paulo escreveu uma carta para Filemão e para quê, nós vamos ver nessa pista 2. Então, o que aconteceu? Paulo estava lá, né, preso por causa do evangelho, e quem chegou lá? Onésimo.
o escravo fujão de Filemon. E chegou, conheceu Paulo. Paulo falou de Jesus para Onésimo. Onésimo já estava assim arrependido de ter fugido de Filemon, mas não tinha como voltar para lá, porque tinha uma lei, né, que os romanos, né, eles tinham uma lei assim, você tem um escravo, se o escravo fugiu, ele pode ser capturado e até morto, para dar exemplo para os outros escravos, para os escravos não terem a mesma ideia. Então, ele poderia, Onésimo, se ele voltasse para Filemon, ele ia morrer. Ele já tinha sentença sobre ele. Então, o que aconteceu? Ele já estava arrependido do que ele tinha feito. E nisso ele se encontrou com Paulo. E Paulo falou de Jesus. E Onésimo, um escravo, aceitou Jesus. Porque Paulo, ele não fazia acepção das pessoas. Não importa se eles eram ricos ou se eles eram pobres. Não importa se eles tinham propriedades, como Filemon, ou se eles não tinham, como Onésimo. Ele falou de Jesus. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção se é negro, se é pobre, se é uma pessoa dura de coração. Não, a palavra de Deus chega no coração daqueles que abrem a portinha dele, para que Jesus entre, tá certo? Então, ele estava sensível, Onésimo. Então, ele ali se arrependeu do que ele tinha feito, aceitou Jesus e se tornou uma nova criatura. E Paulo se tornou pai espiritual também de Onésimo. Ele era pai espiritual de Filemon, que era dono de Onésimo, né? Que ele era senhor de Onésimo. E só que nessa hora, Paulo, os dois se tornaram irmão em Cristo, porque tanto o Filemon quanto Onésimo agora pertenciam à família de Deus. E ali eles eram irmão em Cristo, professavam a mesma fé. Então, o que Paulo fez? Onésimo aceitou Jesus. Ele virou as costas e foi embora? Aceitou Jesus, já fiz minha parte, agora eu vou embora. É assim que nós temos que fazer? Não, o Senhor diz para a gente ajudar. Então, qual era a dificuldade de Onésimo? Onésimo queria voltar, né? Ele tinha que voltar, acertar a vida dele, né, de fujão agora, para ser um escravo obediente. Porque isso era o correto, né, de ser um cristão mesmo. E aí, então, o que Paulo fez? Paulo, ele começa, então, a escrever uma carta para Filemon. Então, essa carta que está registrada na Bíblia é uma carta de recomendação que Paulo dá nas mãos de Onésimo, para que Onésimo leve para Filemon e Filemon ele receba Onésimo não como um escravo, mas sim agora como um irmão em Cristo. E então ele começa a escrever. Quando você tem um amiguinho e você já falou de Jesus para ele, e você sabe que ele tem outras dificuldades, outros problemas, o que você faz? Você vira as costas e vai embora? Já fiz a minha parte, agora você siga a sua vida. É assim? Quando eu me converti, a missionária que vinha na minha casa, né, ela vinha toda sexta-feira, era muito gostoso. Ela vinha, ela lia uma parte da Bíblia, ela explicava para mim e ela orava para mim, eu sentia aquela paz, né? Até chegou um tempo que eu aceitei Jesus Cristo. Ela fez o apelo, eu aceitei Jesus. E aí então ela falou assim para mim: olha, agora eu não vou mais vir aqui na tua casa. Você agora vai para uma igreja e você vai procurar a sala de batismo, né? Porque a gente tem que, a conversão, né? A gente aceita Jesus Cristo, depois a gente passa pelo batismo. Ela falou, você vai procurar a sala do irmão João, aí você vai lá e você vai aprender muito mais, né? Do que a gente está aprendendo aqui. E não deixa de ler a Bíblia. Ela me emprestou uma Bíblia, eu não tinha Bíblia. A primeira Bíblia que eu tive foi emprestada por ela. E assim que eu comprei a minha, eu devolvi a dela, porque era cheia de anotações, né? Que era importante para ela.
E aí então eu fui para a igreja. E ela frequentava uma igreja, a mãe frequentava outra, né? Aí ela me indicou a igreja Batista de Vila Gerte. E eu entrei na igreja, aí eu frequentei a sala de batismo. Depois de 2 meses de conversão, eu me batizei nas águas. E glória a Deus. Entendeu? Então ela me ajudou na caminhada com o Senhor Jesus. Agora você vai lá, aceita, faz o apelo e tá, já fiz a minha parte. Não. Eu tenho visto também muitos alunos muito bacaninhas que eles trazem visitantes para a nossa sala, né? E é muito legal isso. Eles trazem os visitantes para nossa sala. Aí a primeira coisa que eu falo, eu chego assim, pergunto o nome, falo para a classe, né? Olha, gente, acolham o amiguinho, porque agora ele é nosso visitante. E aí eu vou chegando, vou conversando, vou falando assim, olha, a mamãe é evangélica, papai é evangélico, você já aceitou Jesus Cristo, né? E é o momento da gente dar aula e depois chamar essa criança, né? E falar para ela se ela quer aceitar Jesus Cristo, porque é o único caminho que nos leva para o céu. É o único caminho do perdão genuíno, né? E sermos uma nova criatura. Então, o que Paulo fez? Ele pegou, Onésimo, você já aceitou Jesus Cristo, agora vai. Não, ele já sabia da dificuldade de Onésimo. Ele queria acertar a sua vida voltando para Filemão. Então, o que Paulo fez? Escreveu a carta. Aí ele escreveu a carta com o próprio, né? Escreveu ali e falando para que Filemão, né? Primeiro ele escreveu para Filemão que ele gostava muito quando sabia das notícias sobre Colossos, né? Que ele estava sendo muito útil no trabalho do Senhor, que ele ficava animado quando recebia notícias, que ele era que o amigo, né, ama, né, que ele amava muito Filemão, né, que aí depois ele pega e fala sobre Onésimo, que Onésimo ele era inútil, mas agora ele era útil tanto para Filemão quanto para ele, e que ele tinha aceitado Jesus Cristo e agora ele era irmão em Cristo. Então, se ele perdoasse, por quê? Porque só Filemão, né, poderia fazer isso. Porque o Onésimo era propriedade de Filemão. Por Paulo, ele pegava, dava carta de alforria para ele, né? Ou comprava Onésimo, né? Mas era o preço de um escravo era o preço de uma casa, ou mais até. Era muito dinheiro. Então ele pega e manda uma carta de recomendação por Onésimo, né? E quando Onésimo chega lá, nossa, imagina só a cara de Filemão, acho, né? Nossa, o meu escravo ainda com uma carta de Paulo, e Paulo pedindo que ele perdoasse Onésimo, né? Ele pediu, ele podia ter exigido, né? Como a gente, depois vocês vão ler a carta de Filemão, ele poderia ter exigido, porque ele era filho espiritual. Porque ele diz ali que Filemão devia até a vida dele ele devia a vida dele, né? Para Paulo. Então, depois vocês dão uma lidinha nessa carta muito bonita, mas não. Por quê? Porque o amigo compreende. Então, a terceira pista. Então, o amigo ama, o amigo ajuda e o amigo compreende. Paulo compreendeu que naquela hora ele só poderia, né, respeitar Filemão como dono de Onésimo, mas que ele esperava de Filemão uma atitude de cristão. E qual é a atitude de cristão? Perdão. E ainda ele fala assim, olha, se ele deve alguma coisa para você, Filemão, põe na minha conta. Então, como Jesus fez na cruz do Calvário, que todos nós devíamos para Deus. E Jesus na cruz pagou pelo pecado de todo mundo, daqueles que estavam ali maltratando eles, daqueles que estavam acusando ele e daqueles que viriam no futuro. Então, eu e você. Então, nossos pecados foram pagos. Ninguém pode pagar pelos nossos pecados porque já foi pago. E assim Paulo fala,
olha, se ele deve alguma coisa, põe na minha conta, como Jesus fez, né? Só que a atitude de perdão, de perdoar Onésimo e aceitá-lo agora também como irmão em Cristo, dependia unicamente de Filemão. E Paulo compreendeu isso, respeitou isso, assim, e aí acaba a carta, mas assim, alguns historiadores da Bíblia diz até que Onésimo, né, Filemão, por causa que podia ser assim uma coisa assim que os próprios escravos, né? Ele fez, nós podemos fazer também. Nós podemos fugir, tal, não sei o que, depois a gente volta. Um mau exemplo, né? Alguns historiadores dizem que Onésimo ele foi liberto, né, por Filemão, para que não houvesse essas ideias nos outros escravos, e agora ele era um irmão em Cristo, da família de Deus, tanto o homem rico quanto o escravo, porque Deus não faz acepção, nem Paulo fez. Ele pregava para qualquer pessoa, não importa a situação social. Como que é seus amigos? Eles são amigos... como que você escolhe seus amigos? Você escolhe seus amigos porque estão na mesma escola, ou porque são ricos, ou porque têm games legais? Como é que você escolhe seus amigos? Então você você reveja as suas amizades, né? Reveja as suas amizades, porque isso é bom para a tua vida, tá bom? Porque o amigo mesmo, é o amigo que ama, é o amigo, né? Ama esse amor aí, tem que ser um amor incondicional, um amor, gente, que é um amor assim mais chegado do que de um irmão mesmo, né? Tá na aflição, ele tá lá, tá, sabe? Você tá lá para baixo, ele te coloca para cima com uma palavra, sabe? É uma coisa muito legal. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele valorizou muito a amizade. Então, foi importante para Jesus, é importante para o cristão ter amizades, mas amizades que valham a pena, né? Amizades que fazem bem para você. Tem amizades tóxicas. O que é amizades tóxicas, professora? Amizades que, sabe, pessoas invejosas, pessoas, sabe, críticas, pessoas que ao invés de te dar um ânimo, te dá um desânimo. Tem pessoas assim, que parece que você tá perto, a pessoa suga toda a sua energia, assim, sabe? É tóxica. Então, reveja essas amizades também. Coloque as amizades, sabe, que te façam bem, né? E que sejam, confessam o mesmo Senhor. Por quê? Porque você vai estar falando. É tão gostoso quando a gente está numa roda de amigos, né? Uma roda de. Nossa, a pessoa falando tudo assim, sabe? Ai, sabe? Aquela louvor, adoração ao Senhor. Nossa, é muito bom, né? A gente sai de lá, nossa, cheio, né? Cheio de energia, cheio de alegria, cheio de paz, né? Por quê? Porque tudo isso é Deus. E é tão bom a gente ter amizades assim, tá bom? E então a Eureka, eu creio que eu acabei de falar, né? Qual que é importante, Jesus valorizou e todo cristão deve ter, certo? Nós temos que ter. Porque faz bem para nós termos amigos, né? E ter amizade, uma amizade legal, uma amizade sadia, tá bom? E a conclusão dessa aula é que nós temos que orar pelos nossos amigos, né? Orem pelos seus amigos, os melhores amigos que nós temos Jesus, um amigo que nunca vai faltar, nunca vai falhar com você, ele sempre vai estar com você, né? Você pode estar na pior situação que for, lá naquela prova difícil, ele está com você. Você pode não querer abrir a sua boca para falar, para desabafar com ninguém, mas com ele você pode, porque ele não vai ficar falando, ele não vai ficar falando do que você falou para ninguém, né? Comentando.
você pode desabafar com ele, tá? Nas horas boas você agradeça, você fala o tanto que ele te ajudou a você conquistar suas vitórias. E quando você estiver triste, você fala com ele também e peça ele para que o ajude a passar por aquela dificuldade. Nós temos o papai e a mamãe. Papai e mamãe são os melhores amigos que você tem. É amigo para toda hora também. Eles vão chorar com você, eles vão se alegrar com você, eles vão estar com você em situações difíceis, eles vão estar com você no seu progresso da vida, né? Eles vão estar aplaudindo em cada percurso da vida de vocês. Eles são os melhores amigos, tá bom? E tem os amigos dentro da igreja, da escola, né? Da rua, do condomínio, né? Tem amigos, mas peneira, tá? Peneira, porque se você tiver 3 amigos assim, né? Sabe, aqueles amigos mesmo, muitas vezes tem o irmão, a irmã, que são amigos, ali, né? Da sua casa mesmo, né? De sangue, né? Que são além de amigo assim, amigo da família de Deus, porque os dois já confessaram o Senhor Jesus, ainda, né? É amigo mesmo, aquele irmãozão, aquela irmãzona, né? De todas as horas, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês façam uma reflexão da vida de vocês e analisem, tá bom? E orem pelos amigos, tá? Vamos falar com Deus, então, agradecer? Querido Deus, nós queremos agradecer por esta aula. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, meu Deus querido, a todos que escutaram e assistiram. Deus, que os nossos amigos, as nossas amizades, Pai querido, só completem, Senhor, dentro de nós o amor, o carinho e a compreensão que vem do Senhor. Obrigado pelos nossos amigos, Pai. Obrigado, Senhor, meu Pai, pelo nosso verdadeiro amigo Jesus Cristo. Muito obrigado por fazer parte da família de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau.